Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza. E o vídeo de hoje é dela, super estrela Magazine Luiza, ou como você pode conhecer, Magalu. É isso aí, nós vamos analisar todos os dados de Magazine Luiza, o que está acontecendo, e neste vídeo eu vou te ensinar a olhar o balanço da empresa, vamos olhar os últimos resultados que a empresa divulgou, isso juntos. E eu vou te explicar cada indicador, eu gosto de explicar sempre para que você saia daqui e aprenda a analisar os conceitos também sozinho, que não fique dependente aqui, né, da minha pessoa ou de outras pessoas aqui no nosso canal, tá certo? Até mesmo no geral, falando sobre o YouTube. Bom, mas fato é que grandes bancos estão recomendando compra para a Magazine Luiza. Seria a volta por cima dessa estrela da Bolsa de Valores? Bom, vamos olhar passo a passo e juntos vamos entender o que está acontecendo com o Magazine Luiza. Mas antes, de antemão, já quero te pedir o quê? Aperta o botão de curtir porque me ajuda muito. Se você sair aqui do canal, né, deste vídeo sem apertar o botãozinho de curtir, o YouTube vai entender que você não gostou do conteúdo e vai parar de passar conteúdos aqui do meu canal para você, tá certo? Então aperta o botãozinho de curtir e agora vamos entender o que está acontecendo com o Magazine Luiza. Bom, nesta semana tivemos 3 grandes bancos recomendando aí preço-alvo para as ações de Magazine Luiza. Olha lá, o Goldman Sachs, que é uma grande instituição financeira, recomendou preço-alvo de R$ 4,10, uma possível valorização de 34%. O banco BTG recomenda compra dos papéis com preço-alvo em R$ 7,00, uma possível alta aí de 130%. E a Ativa também, corretora, né, recomendou compra. Dá uma olhada nessa notícia. Ativa eleva a Magazine Luiza para compra e cita grande distorção no preço de tela atual. É isso aí, a Ativa, né, uma grande corretora também, recomendou compra, declarando aí que o preço da ação de Magazine Luiza pode chegar a R$ 6,20, uma possível valorização aproximadamente, contando o preço de hoje, do fechamento de hoje, de até 70%. Já o Banco BTG colocou um preço-alvo em R$ 7,00. Né, quase 130% de upside, de alta para os papéis de Magazine Luiza. Mas vamos entender o que está acontecendo e se é viável comprar agora as ações de Magazine Luiza ou não. Se nós olharmos o passado de Magazine Luiza, né, ela era famosa pelo quê? Vender geladeira, fogão, televisão, aparelho de som, que são famosos bens duráveis, ou seja, eles têm uma duração longa, né, de 2, 3, 5 anos. Ou seja, você compra uma geladeira hoje, daqui 3, 4, 5 anos ou até mais você vai comprar um produto como esse, né? Então, em cenário de juros altos, inflação alta, as empresas que trabalham com bens duráveis, que falam como linha branca, né, eles apanhavam muito e apanham muito até hoje. E foi o caso aí das empresas de varejo aqui no mercado brasileiro. Só que uma empresa como a Magazine Luiza, né, e até as corretoras citaram aqui, ela vem se renovando, né? Ela vem trabalhando em outros setores, ela vem fazendo grandes aquisições, como recentemente eu já falei aqui, né, que ela comprou a Kabum, empresa de games, ela tem a Época Cosméticos, ela tem a Netshoes de artigos esportivos. Então hoje a Magazine Luiza, ela tem uma frente de mais receitas, inclusive ela tem um banco próprio, uma fintech que ela gera cartões de crédito, gera empréstimos, né? E tem milhões de pessoas, nós vamos falar mais à frente sobre isso e olhar os resultados também aí dos cartões Magazine Luiza. Então, né, as corretoras acreditam que o quê? A Magazine Luiza, ela vem renovando toda a sua capacidade produtiva, né? E várias linhas de receitas estão sendo geradas. Então ela não depende mais só dos bens duráveis. E por isso, aí o mercado acredita que Magazine Luiza apanhou demais. Lembrando que as ações de Magazine Luiza chegaram a cair mais de 90% nos últimos meses, não é verdade? Só que recentemente a ação vem subindo na Bolsa de Valores, tá certo? E nós vamos explicar para você o que está acontecendo, o porquê aconteceu e vamos olhar na prática todos os números. E antes da gente começar a olhar aqui os indicadores de Magazine Luiza, o que aconteceu, o que pode acontecer, eu quero saber de você. Aonde você costuma fazer compras online? Me diga aqui embaixo, você faz compras na Amazon, no Shopee, nas Casas Bahia, na Magazine Luiza? Comenta aqui embaixo onde você tem feito mais compras. Bom, não é novidade para ninguém que nós estamos passando por uma fase de inflação altíssima, né? E a taxa de juros aqui, a Selic, teve que acompanhar essa alta da inflação para que pudesse, né,
combater aí a inflação. Lembrando que a taxa Selic é a taxa de juros mãe, digamos aqui, do Brasil, né? Todo o mercado se baseia na taxa de juros Selic, até mesmo empréstimos bancários, o seu cartão de crédito, juros do cheque especial, tudo se baseia aí na taxa Selic, tá certo? Quando a taxa sobe, o que acontece? O mercado ele acaba esfriando. Por quê? As empresas ficam mais receosas de captar empréstimo. Imagine você, quando a taxa Selic estava em 2%, vamos colocar uma média de empréstimo aí de 2, 3% ao ano. Quando você tem uma taxa Selic como hoje, em 13,75%, olha aí a diferença. Você captar um empréstimo a 14, 15% ao ano é muito caro. Então as empresas, elas param de captar empréstimo, param de investir, e aí, consequentemente, não criam novos projetos, não geram mais empregos, tá certo? E aí as pessoas acabam perdendo emprego, acabam consumindo menos e, consequentemente, aí a inflação pode baixar. É isso que o mercado espera, tá certo? Porém, temos notícias aí de que, né, o mercado brasileiro está começando a controlar a inflação por aqui. E aí pode ser que nós estamos chegando no teto da taxa Selic. E daqui para frente, podemos começar o quê? A recuar, né? A taxa Selic pode começar a cair. Lembrando que Bolsa de Futuros e mercado financeiro enxerga o futuro, já precifica o futuro, tá certo? Então, recentemente, nós tivemos aqui as ações de Magazine Luiza valorizando. Olha essa notícia. Magalu salta 18% mesmo com prejuízo de 135 milhões no segundo trimestre. Bom, as ações de Magazine Luiza vêm se recuperando aí nos últimos dias, né? Mas por quê? A empresa deu prejuízo, um prejuízo milionário. Por que as ações estão subindo? Ninguém entende. Não é verdade? Quando a gente olhou lá, né? Poxa, prejuízo mais uma vez, segundo resultado com prejuízo de Magazine Luiza, as ações não deveriam cair? E aí eu vou te explicar o porquê elas subiram. Bom, será que foi a Luiza Trajano pedindo ajuda do mercado? Venham comprar na loja, por favor. É verdade. Olha essa notícia, olha o que a Luiza Trajano fez. Luiza Trajano, CEO de Magazine Luiza, fez um pedido. Vá à loja, por favor, e envie aos seus clientes. E aí, será que foi o pedido de Luiza Trajano que fez as ações subirem? Não, não foi. Isso, claro que foi uma jogada de marketing e até muitos dizem que foi uma jogada muito inteligente aí da presidente da Magazine Luiza, porque, claro, isso viralizou aí nas mídias sociais e todo mundo falava desse caso de Luiza Trajano, tá certo? Mas fato é que a expectativa do mercado era de que Magazine Luiza trouxesse um resultado muito pior do que esse prejuízo que ela trouxe. Com a inflação super alta, com os juros super altos, né? A tendência era de que Magazine Luiza pudesse ter um prejuízo maior. E quando as ações caíram mais de 90%, lembra que eu sempre falo para você, o mercado ele precifica o futuro, tá certo? Então, o mercado precificou o quê? Pô, juros altos, inflação alta, a Magazine Luiza vai dar muito prejuízo. Então, a Magazine Luiza veio melhor do que o esperado, mesmo dando prejuízo. E aí agora ela começa a se recuperar aos poucos. E recentemente, com a baixa da gasolina, que impacta toda uma cadeia de produção, não é verdade? O que tem acontecido? A inflação começou a recuar, começou a baixar no Brasil. E aí, consequentemente, as empresas de varejo começam a se recuperar, porque mostram aí o quê? Que os dias futuros, na verdade, podem ser melhores para o comércio brasileiro. Claro, a Selic baixando, a inflação baixando, vai ajudar as pessoas a voltarem às compras. O brasileiro que adora o empréstimo vai voltar a captar empréstimos e também ir para a rua comprar. Além disso, nós temos algumas PECs emergenciais, a famosa PEC Kamikaze que o governo trouxe recentemente, que pode ajudar, claro, as pessoas a consumir mais também aí no varejo. Lembrando que essa PEC vai ajudar os taxistas, os caminhoneiros, né? Enfim, vai dar um reforço também aí no Auxílio Brasil. E agora eu quero olhar com você o balanço da empresa. Vamos juntos olhar aí o balanço do segundo trimestre de 2022 de Magazine Luiza e vamos entender o que aconteceu com a empresa, como é que foi a entrega dos últimos 3 meses das ações Magazine Luiza da empresa de fato. Vamos olhar o balanço e eu vou te ensinar linha a linha. Bom, então vamos lá, vendas totais. No segundo trimestre de 2021, nós tivemos aqui uma receita, né, de 13 bilhões 746
milhões. Já no segundo trimestre de 2022, nós tivemos uma entrega de 13 bilhões 922 mil, uma alta de 1,3%. Mas quando a gente vê aqui a receita líquida, né, que já é o quê? A receita descontada até de todos os custos, bom, a gente vê aqui o quê? 9 bilhões e 13, né? Contra 8 bilhões e 562, uma queda de 5%. Então aqui já levanto a minha orelha. Opa, as vendas subiram, mas a receita líquida caiu, né? E aí nós vamos diretamente aqui para o lucro líquido. Olha lá, no segundo trimestre de 2021, a empresa apresentou lucro de 95,5 milhões de reais. Contra agora um prejuízo de 135 milhões de reais. E a margem líquida, então, nem se fala. Olha lá, 1,1%, né, que nós tivemos no segundo trimestre de 2021, contra uma margem negativa, claro, porque o resultado do lucro líquido veio negativo, de 1,6%. E aí eu quero só retomar com você alguns conceitos. O que é o lucro líquido, tá certo? Então imagine que a empresa teve aí todas as suas receitas, menos as suas despesas, já apuramos também toda a questão de impostos, e aí o lucro líquido é aquilo que a empresa realmente ficou no bolso. Aqui no caso, a empresa perdeu dinheiro, perdeu 135 milhões. Né? E aí você me pergunta, mas por que subiu então as ações aí nos últimos dias? Como é que pode as ações se valorizarem frente a um resultado ruim, digamos assim, olhando aqui no balanço? Não é verdade? Mas antes também quero te explicar aqui margem líquida e o porquê que nós temos que tomar cuidado ao investir em empresas que têm uma margem tão apertada. Bom, imagine o seguinte, esta caneta aqui bonitona, tá certo? Imagine que ela é vendida na Magazine Luiza, mas também é vendida na Amazon, né? Qual é a diferença entre as canetas? Elas são iguais, tá certo? Agora, elas vão se diferenciar, no caso, se ela for entregue mais rápido na sua casa ou com um preço melhor. E aí o que acontece é que essas empresas acabam brigando muito no custo, né? E aí o que elas fazem? Se a caneta custa R$1, muitas vezes a empresa ganha 1 centavo de lucro, porque se ela colocar a caneta mais cara, pode ser que a pessoa fale, a mesma caneta, vou na Amazon, não preciso comprar na Magazine Luiza. Então, empresas no varejo, elas têm a margem muito apertada, tá certo? Elas têm que vender muito, tá certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a receita líquida, 8 bilhões de reais, olha lá, né? Um prejuízo de 135. Mas vamos olhar aqui o segundo trimestre de 2021. Nós tivemos uma receita líquida de 9 bilhões de reais e tivemos um lucro líquido de 95 milhões. É muito pouco, tá certo? Para uma receita enorme, você tem um lucro pequeno. Então, o varejo sofre com isso. Ah, mas então não devo investir em varejo? Não, não é isso. Mas você tem que estar ciente que você está investindo em uma empresa que ela precisa trabalhar muito para conseguir um lucro positivo, tá certo? Qualquer problema, qualquer derrapada dá prejuízo, como aconteceu aqui no resultado recente de Magazine Luiza. Mas aí, por que subiu as ações, André? O resultado veio ruim, deveria cair mais, deveria ir para o fundo do poço. E aí, volta aquela explicação que eu te dei, tá certo? Juros super altos no Brasil, inflação super alta, o mercado prevê o futuro, o mercado se antecipa aos fatos. Tá bom? Então, o mercado não espera o balanço. Por que muitas empresas, às vezes, têm um resultado tão bom e aí a ação cai no dia seguinte? Ou seja, fechou o mercado, a empresa divulgou um super resultado, só que aí as ações caem no dia seguinte. Porque o mercado esperava que fosse melhor do que aquilo. Não foi tão bom quanto o mercado esperava. O mercado ele antecipa os fatos, ele é ansioso, digamos assim. E aqui, no caso de Magazine Luiza, juros super altos, inflação super alta, o mercado acreditava o quê? Que seria horrível o resultado, mas pior do que foi, tá certo? Só que assim, opa, até que não foi tão ruim, né? Eu puni demais, as ações caíram 90%, então vamos lá. Não foi tão ruim. E agora com o cenário de que a inflação está caindo, juros Selic podem começar a recuar, a expectativa é de que Magazine Luiza, com várias frentes de receitas novas, como eu falei para você, empresa de cosméticos, empresa de logística, cartão Magazine Luiza, tudo isso possa gerar receitas e lucros aí mais tranquilos para a Magazine Luiza. Então por isso que as ações começaram a se valorizar. E agora eu quero olhar com você o gráfico que eu peguei diretamente no site de relações com os investidores de Magazine Luiza, para a gente dar uma olhada como é que a empresa veio aí setor por setor. Então olha lá, vendas totais, nós tivemos aqui, né, entre o segundo trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2022, 34% a mais no ano, né? Tivemos aqui
13,9 bilhões aqui de receita, né? E aqui no segundo trimestre de 2021 a gente vê que teve 13,7 bilhões. Conseguiu superar também o segundo trimestre de 2021. Agora vamos olhar aqui o e-commerce total, que são as vendas feitas pela internet, né? A gente vê aqui mais 61% comparando o segundo trimestre de 2019 ao segundo trimestre de 2022. Tivemos agora 10 bilhões de reais contra 2,4 bilhões em 2019. Então é uma escadinha, a empresa vem vendendo mais no e-commerce. Agora o marketplace, né, que são empresas anunciando dentro de Magazine Luiza também. Tivemos aqui um crescimento muito bom. Olha lá, segundo trimestre de 2022, 3,6 bilhões de reais. Já superou 2021, 2020 e 2019 com uma margem ampla de 84% ao ano. E o que eu sempre falo para vocês, uma empresa que tem um caixa robusto, né, é muito importante, porque cash is king, quem tem dinheiro é rei. E quando nós estamos numa crise, empresas que têm caixa, primeiro, superam a crise mais fácil. Segundo, compram outros negócios de forma mais barata. Vamos ver aqui a posição de caixa aqui ajustada de Magazine Luiza. Então olha lá, né? Em dezembro de 2021, a empresa tinha 12,3 bilhões de reais em caixa e queimou muito caixa realmente para superar a crise, né? Nós ficamos com um caixa de 8,5 bilhões em março de 2022 e o mercado não enxergou isso de forma positiva e realmente as ações caíram. Só que agora em junho de 2022, nós tivemos um incremento a mais, ou seja, a empresa parou de queimar caixa e juntou mais dinheiro no seu caixa, 500 milhões de reais adicional. E o mercado achou isso muito positivo também. Vamos olhar agora o Banco Magazine Luiza. Como é que estão aí as transações dentro desse banco? Magazine Luiza tem um banco, tem uma fintech ali para emprestar dinheiro, cartão de crédito. Vamos olhar como é que tá isso aí. Então olha lá, o volume total de transações atingiu 22 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022. Só o cartão de crédito cresceu expressivos 42,4% no segundo trimestre de 2022 e atingiu aqui a marca de 13,6 bilhões de reais no período, o maior faturamento trimestral da história de Magazine Luiza. E as vendas dentro de Magalu para clientes do cartão Luiza e do cartão Magalu, que são reconhecidos pela fidelidade e maior frequência de compra, aumentaram 4,6% no segundo trimestre de 2022 e atingiram 2,1 bilhões de reais. O faturamento nos cartões de crédito fora do Magalu cresceu 52,1% no segundo trimestre de 2022 para 11,6 bilhões de reais. E a carteira de cartão de crédito alcançou 19,9 bilhões ao final do segundo trimestre de 2022, um aumento de 47,2% em relação ao segundo trimestre de 2021. Vamos dar uma olhada agora nos cartões de crédito. Quantos cartões a Magazine Luiza já emitiu aí para a base de clientes? Então tá aqui, ó, em junho de 2022, a base total de cartões de crédito alcançou 7,3 milhões de cartões. São 22,9% a mais do que junho de 2021. Tá certo? Agora, incluindo cartão Luiza e cartão Magalu. Já a conta digital do Magalu, o Magalu Pay, alcançou a marca de 5,7 milhões de contas abertas em junho de 2022, representando um aumento de 627 mil novas contas no trimestre, com o sucesso da campanha da Pix da Lu. Bom, em resumo, chegando aqui na nossa conclusão. E antes de falar minha conclusão, eu quero pedir o que para você? Se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações, porque se você não estiver notificado, você pode perder aí grandes oportunidades que eu trago aqui para você. Então vai lá, se inscreve e ative as notificações, tá certo? Agora, fato é que muitas pessoas investiram em Magazine Luiza com aquele efeito manada. Foram junto com a manada, tá certo? Não tentaram entender o processo, a grandeza de Magazine Luiza. E quando as ações estavam subindo igual um foguete, o que acontece? A pessoa fala, opa, não vou entrar agora. Opa, não vou entrar agora. Quando já está muito caro, aí ela resolve entrar. Por quê? Porque ela não quer ficar de fora daqueles ganhos. Só que ela não buscou entender, não olhou o balanço, não olhou o que está acontecendo com a empresa, e aí realmente ela faz um mau negócio e perde dinheiro. Por quê? Compra na alta, se desespera, vende na baixa. Fato é que a empresa vem se remodelando, vem inovando, vem melhorando, tá certo? Claramente, o que as corretoras estão apostando aqui? Que as ações apanharam muito mais do que deveria, né? Então, quem estudou, quem sabe o que está fazendo, não perdeu dinheiro, tá? Agora, é para investir em Magazine Luiza? Não, eu não estou recomendando isso. Eu quero que você tire suas próprias conclusões. Para investir numa empresa como Magazine Luiza, você precisa entender o que eu te ensinei aqui. Margens baixas, a empresa tem que vender muito, tá certo? A empresa está modernizando todo o seu processo. Por quê?
porque ela não pode mais depender só de vender geladeira, fogão, e ela já percebeu isso. Então eu quero colocar aqui para você pontos positivos e pontos negativos para que você tire uma conclusão. Vamos lá. Primeiro ponto positivo é que a taxa Selic, né, a taxa de juros que eu já te expliquei, deve começar a cair nos próximos meses. Pode não cair, mas a tendência é que caia, né, com a inflação sob controle. Isso vai ajudar as ações de Magazine Luiza. Ponto 2. Recentemente a empresa, como eu mostrei para você, aumentou o seu caixa. Já mostra que a empresa parou de queimar caixa para segurar a crise. Então esse é um ponto positivo também. Fator 3. A empresa acordou, né, começou a investir em outros segmentos. Como eu falei para você, hoje a empresa investe na Época Cosméticos, é uma das líderes aí de empresas de cosméticos, tem a empresa de modas Atini, artigos esportivos a Netshoes, que é uma gigantesca, tem a empresa de games Kabum, que gera bilhão de receita para a Magazine Luiza, tem a estante virtual, né, de cultura, e a empresa de supermercados, a VIP Commerce. Então, a empresa ela se remodelou, vem inovando, esse é um ponto positivo. Fora a questão dos cartões de crédito, empréstimos, né, conta digital, que também gera bastante recurso para a Magazine Luiza. Então são 3 pontos bem positivos aí para os próximos meses. Agora, pontos negativos. O mercado de varejo tem uma concorrência muito forte, as margens são baixas. Então você tem a Amazon, você tem Shopee, você tem Mercado Livre, todas essas empresas fazem forte concorrência, né, e são players internacionais que fazem concorrência para a Magazine Luiza. Ponto 2 negativo, estamos em um ano eleitoral. A Bolsa de Valores tende a ficar mais volátil. E o ponto 3 negativo são as margens baixas. A empresa ela tem que faturar muito para depois a gente avaliar se ela teve lucro ou prejuízo. E é isso aí, a decisão agora é sua. E eu quero saber de você, tá certo? Coloca aqui embaixo a sua opinião, até legal para vocês conversarem aqui na comunidade Mestre da Riqueza. Nos comentários o pessoal interage bastante. Então vem aqui embaixo e coloca, não vou investir em Magazine Luiza por isso, ou vou investir em Magazine Luiza por isso, tá certo? Comenta aqui embaixo. Quero te agradecer, bons investimentos e conta sempre comigo.